Oi, gente. O governador Ibanez Rocha foi o primeiro político, claro, bolsonarista a ser citado pelo Daniel Vorcaro, né? E tinha um youtuber, né? Teve um youtuber, né? Que antecipou que políticos bolsonaristas seriam citados. É o canal chamado Nova Máquina do Tempo. O youtuber você deve conhecer, sou eu aqui, André Teixeira Jacobina. Quem duvida, dá uma olhada nos vídeos lá, porque eu disse com muita antecedência que políticos da extrema-direita, e eu não tenho bola de cristal, eu sabia disso porque os jantares do Vorcaro, e a gente já sabia disso, tinha presença de muitos políticos da extrema-direita, e os políticos da extrema-direita estão conectados com as concessões, a injeção de dinheiro público para a compra do Banco Master, e, enfim, eles estão com as mãos todas sujas nesse escândalo. Nunca é demais lembrar que o Ibanez Rocha recebeu apoio do... o Ibanez Rocha apoiou o Bolsonaro na época lá da reeleição, ele já estava reeleito, né? E ele apoiou o Bolsonaro, né? Em 2022. Nunca é demais lembrar, né, que ele fez esse apoio ao Bolsonaro. Agora ele estuda desistir da candidatura em meio a essa crise toda aí, né? O PSB e o Cidadania estão pedindo o impeachment dele, né, que é compreensível também, né? E eu vou refletir um pouco mais sobre esse escândalo, mas eu quero falar algumas coisas. O Ibanez Rocha ele já confirmou que esteve na casa do Daniel Vorcaro, e o Daniel Vorcaro disse que esteve na casa do governador. Essa parte ainda o governador não quis confirmar, mas disse que já esteve com ele várias vezes, mas não foi para conversar sobre a questão da compra de ativos, o BRB comprando coisa do Banco Master e tal. Deve ter sido para conversar dos cachorros, assim, dos filhos, né? Se eles vão para uma viagem na Disney ou não, enfim. Olha, eu tenho que tratar esse tipo de coisa com um pouco de ironia e dar um pouco de risada, porque senão eu não aguento. Então eu tenho que fazer. Venham comigo, entendam que eu preciso disso. Aliás, falar em rir, a fala do banqueiro, do Daniel Vorcaro, é um negócio assim, é tão ridículo o que ele diz aqui, e ele dá tanto material para a Polícia Federal que eu fico me perguntando, ele só pode ser bolsonarista mesmo. Porque olha só, ele diz: o banqueiro chegou a declarar que se tivesse tantas relações políticas quanto é sugerido por especulações, não estaria atualmente cumprindo prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, em referência às medidas cautelares. Ou seja, traduzindo, ele está dizendo que se ele tivesse influências, ele teria corrompido o sistema para garantir, com gente corrupta, para garantir que ele não seria preso. Ele usaria dessa influência para evitar sua prisão de forma ilegal. Eu não sei se ele tem noção do tamanho da encrenca que ele se meteu com essa declaração, junto com as provas todas que já tem lá. Quer dizer, o Brasil realmente, os nossos banqueiros, né? Não todos, mas enfim, alguns. Olha só o que ele falou. E falar em questões de gente meio encalacrada, né? O irmão do Toffoli teve um resort com Ratinho como sócio, né? O Toffoli também se descobriu também proximidades com gente do Banco Master. O Toffoli deveria, aqui entre nós, se declarar suspeito, não ser relator. Não é uma boa, né? Recomendação que eu dou, tá? O Sakamoto disse que o Ibanez vai ser o primeiro delatado por Vorcaro. Primeiro, indica que outros serão delatados, né? Eu já tinha antecipado isso, viu, Sakamoto? Lá atrás. Logo quando o escândalo estourou, né? Eu já falei que se o Vorcaro deixarem ele falar e ele começar a entregar, ele vai entregar gente da direita e da extrema direita. O Ibanez é só o primeiro. Vão ter outros nomes aí. Segura que a tendência é que tenham outros nomes. Agora tem uma coisa que eu quero falar sobre esse episódio, porque esse episódio do Banco Master
ele denuncia uma coisa que eu acho muito relevante, né? Não quero falar tanto da prisão, ele disse que não era para viajar, fugir do país, eu não vou com ele. Tem a coisa do dinheiro, né, que o Banco Master não tinha, eles estavam injetando dinheiro público. O que esse episódio, ao meu ver, revela sobre a política brasileira? E ele revela uma coisa que não é só sobre a política brasileira, é sobre a política do capitalismo. No capitalismo, o sistema capitalista, existem pessoas muito ricas, banqueiros, grandes industriais, bilionários, enfim. E ou que já são muito ricas ou que querem se tornar muito ricas, né? E algumas dessas pessoas usam do dinheiro que têm, ou financiando campanhas, ou organizando jantares, ou o círculo de influências para entrar para dialogar com os políticos, para estar no círculo da política e para usar da política para avançar os seus interesses econômicos. Quando você olha para o sequestro do Maduro pelo governo dos Estados Unidos e a invasão na Venezuela e o bombardeio, tem muita gente que olha só o império estadunidense. Tem uma visão assim, que é a ideia do império-nação, pensando que é os Estados Unidos para avançar só os seus interesses. Não é. Não é. Não é só isso. É também o interesse das grandes corporações empresariais que financiam a campanha do Trump, que querem acesso ao petróleo cru da Venezuela. Quando o Trump ameaça a Groenlândia, quem quer os minerais da Groenlândia são as grandes corporações empresariais. Então os políticos que são muito ligados... Por que eu adivinhei que ia aparecer bolsonarista? Eu tenho bola de cristal? Não. É porque é muito mais óbvio que apareçam bolsonaristas e gente do chamado Centrão. Porque esse pessoal é o pessoal que tem relações mais próximas com banqueiros, com o pessoal da classe dominante. Porque esse pessoal da classe dominante sabe que esses políticos da direita, primeiro, eles são mais fáceis de serem influenciados por financiamento de campanha, por esse círculo de influências. Segundo, porque eles têm negócios com eles. Se cria essa rede de relações, de negócios, de interesses em comum. Então, o que acontece é, o Daniel Volk, qualquer escândalo grande que tenha, quando tem aquelas coisas assim de dinheiro público sendo usado para beneficiar uma empresa e tal, pode ter gente ligada a partido de esquerda nesse tipo de coisa? Pode, claro que pode. Mas a probabilidade maior sempre vai ser de ser gente da direita. Inclusive o pessoal de partido de esquerda que estão envolvidos nisso, normalmente é gente infiltrada. Gente que não é de fato muito de esquerda, entra no partido de esquerda porque está em algum estado onde a esquerda é mais forte, então entra para poder ter acesso ao poder. E uma vez lá, usa disso para avançar os seus negócios e suas empresas e tal. Então não é uma pessoa organicamente de esquerda. O pessoal organicamente de esquerda são pessoas ligadas ao movimento estudantil, ligadas a sindicato, ligadas a movimentos sociais, ligadas a movimentos sem terra, do sem teto. Entendeu? São pessoas que estão lutando por justiça social, são pessoas, não todos, mas a maioria, pessoas ligadas a lutas da classe trabalhadora. Então, a probabilidade desse pessoal aparecer nesse tipo de confusão, nesse tipo de escândalo, é menor. É menor por causa disso. Por causa disso, porque eles não são os alvos primordiais para esses banqueiros, até porque esses banqueiros sabem que esse pessoal não é o pessoal que vai viabilizar o tipo de prática que eles querem desenvolver. E é por isso que é tão importante você compartilhar esse vídeo para as pessoas compreenderem isso. Quando eu disse lá atrás que bolsonaristas e que gente da extrema-direita iria aparecer no escândalo do Banco Master, não foi bola de cristal. Né? Não foi porque eu literalmente tenho uma máquina do tempo, não é o nome do canal. Não.
É porque eu fiz uma dedução óbvia para mim, diante do cenário de relações espúrias entre a classe dominante, banqueiros, gente do mercado financeiro e tudo mais, e os políticos da direita e da extrema direita. E é por isso que nesse escândalo em particular, e escândalos semelhantes a esse, o esperado é que os próximos nomes, caso apareçam outros nomes e devem aparecer, sejam políticos da direita e da extrema direita que vão se complicar, que vão ser envolvidos. E se a direita e a extrema direita acham que esse escândalo vai favorecer eles nas eleições, eles estão apostando na desinformação. E pode ser que tenha parte das pessoas que caiam na desinformação. Mas se vocês ajudarem a canais como o nosso a crescer, a chance disso acontecer é menor. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Pode mandar um pix para andretj@terra.com.br ou pode, se você gostou muito desse vídeo, assistir o próximo vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.